Irmãos e irmãs, catequizandos e catecúmenos, a palavra de Deus hoje nos mostra a grande dificuldade presente na sociedade até nos dias de hoje. Já há alguns domingos, Jesus vem sendo colocado em muitas dificuldades e coloca-se em meio a essas dificuldades, apresentando então parábolas para mostrar àqueles que escutam o verdadeiro sinal de Deus, a verdadeira luz de Deus. Hoje, o texto bíblico não é de uma parábola, mas um relato a partir daquilo que muitas vezes remete a nós e remete de fato ao Antigo Testamento. Ouvimos na primeira leitura o profeta Isaías, logo no início do livro, dizendo sobre Ciro, aquele que libertou o povo da escravidão, aquele que libertou o povo do exílio da Babilônia, aquele que trouxe o povo de volta para a terra prometida. O poder do império tirou o povo da escravidão, tirou o povo simplesmente da opressão dos babilônicos e trouxe para a sua terra. Mas o povo ainda está sob dominação do império. Agora, não mais de Babilônia, mas do Império Romano, que vem crescendo e tomando espaço. Estamos diante de um texto bíblico, no dia de hoje, em que nos remete o nome do imperador, onde Mateus escreveu para nós, o imperador César, em que todo imperador esculpia a moeda do império com a sua face, para dizer que ele dominava, ele tinha o poder sobre toda aquela região. Mas, para o templo, tal moeda não era necessária. Para o templo, aquela moeda não tinha valor, pois dentro do templo não poderia entrar a moeda de Ciro. Por isso que existiam os cambistas, aqueles que faziam o câmbio de pegar a moeda de César e transformar na moeda do templo. Para tal moeda trazer valor e doação à oferta de todos aqueles que fossem ao templo. A moeda mostra a figura de um sistema político, sistema econômico, em que simplesmente o povo já estava situado, dominado. E o povo de Israel, todo o tempo, queria o quê? A libertação. Fariseus e herodianos, que são esses que foram até Jesus, queriam já dentro de si a libertação de um império e ter o seu próprio império, ser o próprio império daqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que estavam na terra, aqueles que eram de diversas classes, de diversas tribos, e ter então o seu império. Mas eles não eram contra o Império Romano, porque se eles fossem contra o Império Romano, como outras tribos e regiões também haviam sido, eles foram mortos, deixaram de existir. Fariseus e herodianos queriam a libertação do império, mas não brigavam contra o Império Romano, e sim dialogavam com o Império Romano, pagando os seus tributos. É como no dia de hoje, que a gente paga os tributos nossos lá de casa. Se a gente não pagar o IPTU, o que acontece? A casa vai para o leilão, vira uma dívida ativa com o município. Se a gente não paga lá em casa o nosso carro,
vira uma dívida ativa com o Estado, onde o próprio imposto do IPVA, que foi uma criação para diminuir os pedágios e tudo mais, não veio a acontecer. Isso diz a história, não é o padre que está dizendo. Mas continua, onde imposto em cima de imposto, e ai de nós, se passarmos ainda no pedágio sem pagar. Ainda vai receber uma multa lá de quase 200 contos, e ainda vai ter 5 pontos na carteira. Onde os impostos são colocados, mas o imposto é dado a quem? Ao sistema, e não a Deus. Jesus foi muito esperto no evangelho de hoje. E Jesus era muito esperto e é esperto até hoje. Onde ele simplesmente disse a nós: a César, dê a César. A Deus, dê a Deus. A moeda é de César, mas você, meu irmão, minha irmã, vocês, catecúmeno e catequizandos, possuem uma face. Gênesis vai dizer a nós que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus nos criou. E tal imagem e semelhança deve ser entregue a quem? A Deus. A nossa vida, na fala do próprio Cristo no dia de hoje, deve ser uma entrega total e absoluta a Deus. E não uma entrega total e absoluta ao sistema. Se nós, seres humanos, olhássemos mais um para com os outros, até o fato da pandemia teria passado rápido. Mas nos envolvemos de tal forma em que só foi aumentando e está aumentando de novo os casos. Será que é cuidado ou descuidado? Será que é olhar para com o ser humano ou olhar somente para um sistema? Agora, não mais econômico, como é colocado no texto bíblico e político, embora na sociedade também temos este. É olhar para o sistema dos ismos da vida, do egoísmo, do egocentrismo, em que nós, seres humanos, deixamos de lado a figura do ser humano, a figura da raça humana, e assumimos os animais, as plantinhas e tudo mais. Onde muito mais preservamos os animais e as plantinhas e não olhamos para o irmão que está do nosso lado. Precisamos olhar para o ecossistema? Sim, mas olhar para o ser humano também. Em que deixamos de lado o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. E Jesus faz uma opção no evangelho de hoje. Não faz a opção para o César, não faz uma opção para o sistema político e econômico de sua época. Jesus faz a opção pela vida. Nós estamos optando pela vida ou ainda estamos optando pelo sistema, os sistemas de Césares, de diversos Césares de nossa sociedade? Rezemos, irmãos e irmãs.